Olá amigos, aqui é o pastor Gilberto Tais, sejam muito bem-vindos ao canal Fé ou Fideísmo. Como vocês podem ver, eu estou num cenário improvisado, diferente. Eu estou com lenço desbravador, colete desbravador, estou no segundo Campuri da Associação Cearense. Por isso estou aqui nesse contexto gravando a lição desta semana. Eu não estou em casa por esse motivo. Na próxima semana a gente volta a gravar direto lá do meu estúdio pessoal, que é a minha biblioteca, tá bem? Mas por conta desse contexto é que eu estou gravando aqui dentro do carro e vestido de desbravador, gravando a lição desta semana. Antes de começar a lição, um apelo para que você se inscreva no canal Fé ou Fideísmo aí no YouTube, ou então Gilberto Tais. Aproveita, dê um like para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante. Compartilhe para que outros possam ter acesso a esse conteúdo. E também se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, combinado? Então no Instagram também você pode seguir o Pastor Tais, é @Gilberto Tais. O Tais é T-H-E-I-S-S, T-H-E-I-S-S. Vamos para a lição então desta semana? Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nesse momento vamos ler a Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Reaviva-nos, desperta-nos, nos ajude a estar despertos para o tempo em que vivemos e aprender a lição que o Senhor traz para nós nesta semana. É em nome do Senhor Jesus que agradecidos pedimos. Amém. O texto base é Gênesis 2, verso 7, e o título desta semana é Entendendo a Natureza Humana. O texto principal diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Este é o texto base de toda a lição, incluindo especificamente desse tema sobre a natureza do ser humano, quando você leva em consideração a questão da morte. E a gente vai analisar um pouco esse texto, ok? Se você estiver ouvindo um barulhinho, um chiadozinho, é por conta do ar-condicionado, porque está muito quente aqui. Eu deixei o ar-condicionado ligado aqui, pode ser que você ouça aí um barulhozinho no fundo. Bom, então o texto base diz que Deus formou o homem do pó da terra. E quando Deus terminou de fazer o homem do pó, então agora Deus sopra nas narinas o seu fôlego de vida, o seu poder que sustenta o homem em vida. Aí o texto termina dizendo: e o homem, ou o ser humano, se tornou um ser vivente. Se tornou um ser vivo, um ser vivente. Bom, a tensão, o atrito está entre as palavras de Deus, certamente morrerá, e entre as palavras de Satanás, certamente não morrerá. Observe, Deus disse: é certo que você vai morrer, e Satanás disse: é certo que você não vai morrer. E o choque está entre essas duas frases, uma que sai da boca de Deus e outra que sai da boca de Satanás. E tem pessoas que tentam, de alguma forma, harmonizar as palavras de Satanás com as palavras de Deus. Tem pessoas que pegam um pouco da palavra de Deus e misturam com um pouco da palavra de Satanás. Como eu já disse, como o texto diz, você certamente morrerá. Alguns afirmam que essa expressão se refere apenas ao corpo físico, perecível. Enquanto a promessa é certo que vocês não morrerão, é uma alusão a uma alma ou espírito imortal que sai do corpo. Como se existisse no ser humano uma dicotomia, uma separação entre corpo e o fôlego de vida, ou o espírito, usando esse termo. Mas o que de fato o texto está nos ensinando? Será que nós temos uma opção? Primeiro, crer na palavra de Satanás. Alternativa A: se eu creio na palavra de Satanás, então eu tenho aqui um subsídio para crer na imortalidade da alma. Por quê? Porque não foi Deus quem falou que o homem continua vivo depois que morre. Foi Satanás quem afirmou que o homem continua vivo depois que morre. Então, alternativa A:
crer nas palavras de Satanás e crer na imortalidade da alma. Segunda alternativa, crer na palavra de Deus e não crer na imortalidade da alma. Se Deus disse que morre, morre. Ponto final. Se eu creio na palavra que sai da boca de Deus, então eu não posso crer na imortalidade da alma. Na imortalidade como é ensinada por muitos movimentos cristãos por aí. E terceira opção, uma mescla. Fazer uma mescla entre a palavra de Deus e a palavra de Satanás. Que mescla seria essa? Essa que o próprio autor descreve. Tipo, eu acreditar que o corpo físico morre, mas uma entidade separada do corpo não, permanece viva. Isso é misturar a verdade com mentira. Então, qual dessas três alternativas você prefere ficar? É claro que com a de Deus, desde que uma interpretação coerente seja feita. Aliás, eu acho, na verdade, que nem precisa de interpretação. Porque o próprio texto já é interpretado, já está interpretado. Deus disse, morre, acabou. Satanás disse, não morre, acabou. Então, não tem nem como mesclar, embora alguns acreditem nessa mescla. Não tem nem como mesclar. Ok? E outra coisa, embora eu tenha dividido em 3, A, B ou C, na verdade, a primeira alternativa, crer na palavra de Satanás, e a terceira, crer na mescla, na verdade acaba sendo uma só. Mas é apenas para... eu fiz essa separação apenas para forçar um pouco mais o seu raciocínio, a sua compreensão. Bom, então é o seguinte. Existe alguma semelhança entre os animais e a humanidade, o ser humano? O texto de Eclesiastes afirma que não. Da mesma maneira como Deus criou o ser humano, é da mesma maneira que Deus criou os animais. O mesmo fôlego, nesse sentido, o mesmo fôlego que existe no ser humano é o mesmo fôlego que existe nos animais. Agora, no aspecto da racionalidade, da inteligência, aí não, aí é somente o homem é quem foi dotado dessa capacidade de pensar que está pensando. Essa capacidade de ter liberdade inerente. Essa capacidade de racionalizar, processar as informações ao seu redor e tomar uma decisão com base nessas informações. Isso é somente o ser humano. Mas no que diz respeito ao fôlego de vida, tanto o ser humano quanto animais possuem o mesmo fôlego. O mesmo fôlego. Deus, quando formou os animais e formou o ser humano, é o mesmo fôlego que sustenta a matéria biológica de cada um deles. Mas com racionalidade, é somente o ser humano, somente a humanidade. Aqui há uma junção entre matéria e sopro, que vai resultar em alma vivente, e a gente retorna ao texto de Gênesis 2, verso 7. O homem se tornou alma vivente. Em que momento que o homem se tornou alma vivente? No momento em que há uma junção entre matéria, o pó da terra, e o fôlego divino, o fôlego de Deus, que é o poder de Deus para manter o ser humano vivo. Quando houve essa junção entre matéria e fôlego, resultou em alma vivente. Aí eu faço a pergunta: o que era o ser humano antes disso? Se você falou uma alma morta, errado, porque não existia ainda a morte. Então, antes do ser humano se tornar uma alma vivente, que quer dizer que ele antes era uma alma sem vida. Se a junção de pó, matéria, mais fôlego, que é o poder de Deus, resultou em alma vivente, quer dizer que antes ele era uma alma sem vida. Se depois ele se torna alma vivente, quer dizer que antes ele era uma alma sem vida. Uma alma sem vida. E daqui já dá para a gente ter uma noção do significado de alma nesse contexto. Alma não é uma entidade que está vagando, mas a matéria sem vida. Gente, por favor, leia o texto e raciocine. Se ele se tornou alma vivente depois que juntou o fôlego com a matéria, significa que antes da junção do fôlego com a matéria, esse ser era uma alma sem vida. Simples.
Imagine uma lâmpada que você tem aí na sua casa. Faça esse teste prático. O interruptor desligado, você tem uma lâmpada sem energia. Agora liga o interruptor. Agora você tem uma lâmpada com energia. A mesma coisa, se o ser humano se tornou alma vivente, alma viva quando recebeu o fôlego ou a energia, só para exemplificar na lâmpada, se o ser humano se tornou alma viva depois que recebeu o fôlego, que significa que antes de receber o fôlego era uma alma sem vida. Então a alma é a matéria, a alma é o corpo, a alma é o ser. Mas pastor, o que é o fôlego de vida? Vamos analisar daqui a pouquinho, tá? Bom, eu poderia ainda trazer aqui apenas como informação adicional, porque existe algo ao invés do nada. Porque existe alguma coisa ao invés de nenhuma coisa. Porque existe algo ao invés do nada. Porque esse algo que existe possui vida. Porque essa vida possui inteligência. E porque essa inteligência é capaz de pensar que está pensando. Graças ao fôlego divino, o fôlego de Deus, que permite todo o mecanismo biológico funcionar e construir a sua própria identidade inerente. Bom, com isso, para concluir esse tema de um ser vivente, primeiro, Deus moldou o homem fisicamente, e ao ter moldado-o fisicamente, soprou nele, nas narinas, o fôlego de vida. E quando ele recebeu o fôlego de vida, ele se tornou uma alma viva, uma alma vivente. Essa alma que não era vivente, essa alma que era sem vida, se tornou uma alma com vida, uma alma vivente. A matéria é a alma é a matéria. Segundo, Deus criou a humanidade como homem e mulher, à própria imagem e semelhança da divindade. Então ele não apenas recebe o fôlego de vida e a liberdade inerente, mas também ele é criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus significa muitas coisas. Eu vou explorar apenas uma. E seria o seguinte: o texto diz que quando tudo foi criado e a obra que concluiu tudo isso foi o homem, a criação do homem, aí o texto bíblico diz assim: eis que tudo era muito bom. Ou seja, o ser humano recebeu o bem que existe em Deus, em seu caráter. Então o ser humano, além do fôlego de vida, o poder de Deus que dá sustento à sua existência, à sua vida, ele recebe ainda também o dom dos atributos mais importantes de Deus, que é o bem, o amor, a bondade. O bem que existe em Deus passou também a existir no ser humano. Então, eu até gosto de fazer um paralelo entre vida e bem e bondade. Vida e bondade, vida e bondade. Só faz sentido viver se for para viver a exemplo de Deus, sendo fonte do bem, fonte de bondade. Bom, mas o texto bíblico diz que a alma que pecar, essa morrerá. É o que diz em Apocalipse. Ezequiel capítulo 18, verso 4, fala tanto de Apocalipse que é Ezequiel 18, verso 4 e verso 20. Depois Mateus 10, 28. Então, o texto bíblico claramente afirma: a alma que pecar, essa morrerá. Deus falou em Gênesis: se comessem do fruto, se desobedecessem, morreriam. Certamente morrerá. Em Ezequiel 18, verso 4, é reafirmado. A ideia é reafirmada. A alma que pecar, essa morrerá. A alma, o ser humano, alma, matéria. Lembra que eu falei agora há pouco? Alma, matéria. A alma viva que pecar deixa de ser uma alma viva e se torna agora uma alma morta. Porque ela morre, perde a vida. Se perde a vida porque morre. Isso é Deus falando. Em Mateus 10, 28 fala sobre não temer aqueles que matam apenas o corpo, mas que matam você como um todo. Em outras palavras, para ser simples, em Mateus 10, verso 28, o texto está querendo dizer o seguinte: não temam aqueles que podem matar você apenas nessa vida, fisicamente.
biologicamente. Vocês têm que temer aquele que pode fazer você perecer eternamente. Esse é o significado do texto. Então, ou seja, se eu morro em Cristo, eu morri fisicamente, biologicamente, mas estou reservado para amanhã da ressurreição, para ressuscitar. Então eu morri fisicamente, mas não eternamente. Eu morri fisicamente, mas não eternamente, quando estou com Cristo. Agora, se eu morro sem Cristo, eu morri tanto fisicamente quanto eternamente. Porque após a condenação, acabou. Após o juízo final, acabou para mim. É isso que o texto de Mateus 10, 28 está nos ensinando. Em harmonia com Ezequiel 18, verso 4, verso 20, a afirmativa contundente, ela se repete, assim como começou em Gênesis. Ela faz eco desde Gênesis. Quem pecar, morrerá. Quem pecar, morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. É Deus afirmando. É Deus falando. E mesmo apesar de Satanás repetindo a todo momento, você não morre, você não morre, você não morre, você não morre. De que maneira? Quando dizem que você vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Tipo, você não morre. O que morre é só o corpo. A entidade que sai do corpo, segundo eles, viu, nessa daí eu não, segundo eles, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Mas na verdade Deus diz o quê? Morre, e ponto final, acabou. É como diz Eclesiastes 9, verso 5, verso 10. Tudo que você tiver para fazer, faça, porque para a sepultura onde você vai não há nada, não há conhecimento, não há ciência, não há nada. Como descreve também Salmo 115, verso 17, se eu não estiver enganado, diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Os mortos não louvam ao Senhor. E ponto final. Acabou, gente. Me lembra até da história da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João, onde Jesus diz assim: Lázaro, saia para fora. O fôlego de vida de Deus volta para o corpo que já estava em decomposição e a vida é restituída nele, e ele sai para fora. Você não vê Jesus falando assim, olhando para o céu e falando assim: Lázaro, desce daí. Você vê Jesus olhando para a sepultura e dizendo: saia para fora. E eu vou dizer mais: se Lázaro estivesse no céu, eu, no lugar de Lázaro, eu diria, lá do céu, eu diria: Senhor, não desço não, não vou não. Se Jesus falasse: Gilberto, saia para fora ou desce daí, eu diria: não vou não, está tão bom aqui no céu, por que eu voltaria a ir para a terra de sofrimento, de caos, de envelhecimento, de doença, de morte, de depressão, de tudo ruim? Não faz sentido. E Jesus foi muito claro, muito contundente ali em João capítulo 11, quando ele diz assim: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E como é que é um sono? Como é que se dorme? Só existe uma maneira de entender o conceito de sono, de dormir. Não existe outro. E Jesus disse: Lázaro, nosso amigo, dorme. Aí os discípulos não entenderam, e Jesus percebeu que eles não entenderam. Aí Jesus então usou outra expressão para que eles entendessem: Lázaro morreu, está morto. Porque eles não entenderam o conceito que Jesus apresentou de estar adormecido. É porque Jesus quis dizer que, apesar de morto, ele está garantido para a salvação eterna quando ele retornar nas nuvens do céu. Quando? No soar da última trombeta, como descreve 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E quando será essa trombeta? Na segunda vinda de Cristo. Aí vai se cumprir o que Paulo descreveu em 1 Coríntios capítulo 15. Isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Quando? Na segunda vinda de Jesus. Há dezenas e centenas de textos da Bíblia que falam sobre a ressurreição, sobre a morte e ressurreição, e a ressurreição na segunda vinda de Jesus e não antes. Bom, então, um detalhe curioso também é que tem muitos evangélicos que criticam os católicos por venerarem santos que faleceram. Bom, se o evangélico crê na imortalidade da alma, que o indivíduo já vai para o céu ou para o inferno, então ele não pode criticar o católico. Porque ele crê que o indivíduo vai para o céu ou vai para o inferno.
Ele crê naquela parábola como se fosse literal, aquela parábola de Abraão e Lázaro, Lázaro no seio de Abraão, lembra? E o rico perdido no inferno. Aquilo ali é uma parábola, aquilo ali é simbólico, aquilo ali não expressa uma verdade literal. Se o evangélico crê naquilo como sendo literal, então por que ele critica o católico de acreditar, por exemplo, que Maria apareceu, ou que uma pessoa que morreu apareceu avisando de alguma coisa, se comunicando com um ente vivo, um ente morto se comunicando com um ente vivo? Então, se ele critica, tudo bem, a questão de veneração, tudo bem. Mas se o evangélico crê que o indivíduo, quando morre, já vai para o céu, por que criticar o católico que acredita que alguém pode vir para se comunicar com ele? Percebe que é antagônico? Bom, mas o pecado, voltando aqui ao assunto, o pecado causa envelhecimento, o pecado causa degradação, o pecado causa morte física e biológica, mas o pecado também causa morte eterna. Qual é a solução para a morte eterna? A solução é Jesus. E ele que tem a chave da sepultura, a chave do inferno, a chave da morte. A palavra inferno, ela tem o significado de sepultura, lugar vazio, desabitado. Então, a solução é Cristo, que através da sua ressurreição, da sua vida, morte e ressurreição, ele adquiriu as chaves da morte para trazer à vida, trazer de volta à vida todos aqueles que se refugiaram na sua graça e na sua bondade. Essa é a solução. Então, nada, absolutamente nada que foi infectado pelo pecado pode ser eterno por natureza. Qualquer coisa que o pecado tenha de alguma maneira afetado ou infectado, qualquer que seja ela, nenhuma delas tem por si o peso da eternidade. Então nada infectado pelo pecado, absolutamente nada infectado pelo pecado, pode ser eterno por natureza. Nada, 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 nada. Isso nos faz lembrar de Romanos 5, verso 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então a morte é a consequência natural do pecado que afeta toda vida neste planeta, nesse mundo. Ok? Bom, sobre o espírito que volta a Deus, está em Gênesis 2, verso 7, Eclesiastes 12, verso 1 a 7. Como a gente já viu até aqui, a palavra de Deus ensina que o ser humano é uma alma, que antes era uma alma sem vida, mas com fôlego se tornou uma alma vivente, com vida. Essa mesma alma deixa de ser uma alma viva quando ela morre, quando o fôlego divino é retirado, como descreve Ezequiel 18, verso 4 e verso 20, e agora Eclesiastes 12, verso 7, que diz que o que é de Deus volta a Deus, que é o espírito, que é o fôlego. Mas aí vem a pergunta: o espírito, depois que sai, que é o fôlego, continua consciente? Não. Por quê? Porque o fôlego é o poder de Deus, é apenas o poder de Deus. Não é algo inerente do ser humano. É algo de Deus, pertence a Ele, é o seu fôlego, é o seu poder de vida, é o seu poder vital. Ok? Então nós devemos ter em mente que Eclesiastes capítulo 12, verso 7, descreve o processo de morte de sua forma plena, completa, absoluta, e não apenas em partes, mas plena, absoluta. E quando é que a morte se estabelece de vez? Quando o fôlego de Deus, o poder de Deus sai, é retirado do ser humano. A morte nada mais é do que deixar de existir como ser vivo. O próprio salmista, no capítulo não, porque Salmo não tem capítulo, no Salmo 104, verso 29, afirma
Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Olha, e voltam, retornam ao pó. Então, o Espírito de Deus foi soprado por Deus, veja, saiu de Deus. Se saiu de Deus, é de Deus, não é nosso. Então ele não pode ser uma parte inerente da gente quando sai, porque ele veio de Deus a princípio, é o poder de Deus. Depois, quando o homem morre, ele é retirado do homem, volta, retorna de sua fonte original, que é Deus. Então, não pode ser consciente, inerente do ser humano. Depois que é retirado do homem, volta para Deus, porque, como já disse, é a fonte original. Depois, não é um fenômeno consciente, é apenas o poder de Deus que sustenta a vida no planeta. Depois, retorna no ser humano em que momento? Com a ressurreição. Com o retorno de Cristo. É que o sopro de vida retorna para o ser humano que morreu em Cristo, para novamente ele se tornar de novo, voltar a ser uma alma viva, uma alma vivente. Essa é a condição. A ressurreição é possível? É possível alguém voltar do nada? Claro que é. Qual a prova disso? Você. Você já não veio do nada uma vez? A primeira vez? Me diga, o que era você 2 anos antes de você nascer? O que era você? Nada. Então, do nada você foi constituído. Se Deus já pôde trazer você do nada a primeira vez, o que impediria ele de trazer você do nada a segunda vez? Ele já fez isso uma vez. Ele já trouxe você do nada a primeira vez. Então por que não faria a segunda vez? Então a ressurreição é possível porque você já veio do nada uma vez e pode voltar do nada a segunda vez, sem problema. Isso não é problema para Deus. Ok? Então, o espírito que volta para Deus é dele, não é nosso. A origem é ele e não a gente, porque veio dele. E agora apenas retorna para ele. O que já tinha saído dele apenas retorna para ele, que é o seu poder de vida. Então o espírito, aqui no Antigo Testamento a palavra hebraica é ruach, que é o espírito, que é o fôlego que sai de Deus, que dá sustento à vida biológica humana, à vida humana. Ok? E quando retorna, o ser humano acabou. Já era. Podendo voltar à vida novamente para a eternidade no mérito de Cristo, na sua segunda vinda. Os mortos não sabem nada, como eu já descrevi. Jó capítulo 3, Salmo 115, Salmo 146, Eclesiastes capítulo 9, descreve isso. Por exemplo, em Jó capítulo 3, o patriarca lamenta o próprio nascimento. E nos momentos mais terríveis, quem nunca desejou nunca ter nascido, como é o caso de Jó? Ele reconhecia que se tivesse morrido ao nascer, estaria dormindo em repouso. Está em Jó capítulo 3, verso 11 a 13. Ele teve consciência que se tivesse morrido ao nascer, ele estaria dormindo em repouso, como diz Jó capítulo 3, verso 11 a 13. E Salmo 115, verso 17, define o local em que os mortos são mantidos como lugar do silêncio. Porque os mortos não louvam ao Senhor, e nem os que descem à região do silêncio. Essa ênfase é justamente para deixar claro, evidente, que os mortos não estão em lugar nenhum adorando a Deus. Nem os mortos selados para a eternidade, nem eles. Eles estão adormecidos no pó da terra, aguardando a manhã da ressurreição. Em Salmo 146, verso 4, fala das atividades mentais cessando, acabando com a morte. Eclesiastes capítulo 9, especialmente o verso 5 e o verso 10, diz que os mortos não sabem nada, gente, não sabem nada. E na sepultura não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, essas declarações confirmam o ensino bíblico de que os mortos, eles não são conscientes. Ou seja, são
inconscientes. Bom, tem uma declaração de Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, na página 632, que afirma: para aquele que crê, a morte é de pouca importância. Para o cristão, a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ellen White sendo também muito enfática sobre essa questão. Mas aí vem a pergunta: por que então a teoria do inferno eterno, onde as pessoas estão sendo queimadas, tendo pranto, ranger de dente, né? De fato, haverá pranto e ranger de dentes, mas quando? No juízo, não agora. No juízo que vai acontecer após o milênio, lá depois da segunda vinda de Cristo. É isso aí, haverá pranto e muito ranger de dentes, mas não agora, no último dia, ok? Essa teoria do inferno, ela surgiu da filosofia grega e acabou se amalgamando, se misturando com a teologia bíblica através da filosofia, especialmente ali nos primeiros séculos depois de Cristo. Isso acabou se tornando um dogma cristão. Foi entrando aos poucos até se transformar em rito, em crença, em doutrina evangélica, católica evangélica. Isso surgiu ali naquele período, né, sendo mantido, sustentado pelo catolicismo, e quando houve aqueles conflitos no período da Reforma, movimentos evangélicos que foram se formando trouxeram muitas verdades à tona, de volta, que foram perdidas com o tempo, mas algumas outras eles mantiveram, e uma delas é a crença do inferno eterno. Por isso que a maioria dos evangélicos creem como os católicos, no inferno onde as pessoas estão sendo atormentadas, vivas e atormentadas, ou no céu onde as pessoas já estão desfrutando do paraíso, mesmo antes da segunda vinda de Cristo. Essa crença é uma crença pagã, ela não é uma crença bíblica, né? Não faz nem sentido. Se os cristãos já estão todos indo para o céu depois que morrem, então para que dia do juízo, para que a ressurreição com a segunda vinda de Cristo? Para que ressurreição com a segunda vinda de Cristo? Se todo mundo permanece vivo no céu, não faz sentido a ideia de uma ressurreição de mortos se os justos já estão no céu. E Daniel capítulo 12, verso 2, nós temos João capítulo 5, verso 28 e 29, que fala da ressurreição tanto de justos quanto de injustos. Em que período? Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, afirma: no soar da última trombeta, e a última trombeta é a segunda vinda de Cristo. Então a ressurreição só vai de fato acontecer após a segunda vinda, na segunda vinda de Cristo. Até lá, os mortos estão onde? Como Jesus afirmou, no pó da terra. Em Daniel capítulo 12, verso 2, fala: os que dormem no pó da terra ressuscitarão. E depois, Jesus, quando afirmou que Lázaro, nosso amigo, dorme, aí a própria irmã de Lázaro disse: eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Então ela tinha o conceito certo sobre a ressurreição, que ocorrerá no último dia. Até esse último dia chegar, todos estão adormecidos, aguardando a ressurreição para o bem ou para o mal. E para finalizar, 3 coisas que são certas na vida. Primeiro, a morte. Segunda coisa que é certa na vida, o sepultamento com outras pessoas, inclusive com os antepassados. E terceiro, a vinda do descendente, como afirma 2 Samuel capítulo 7, verso 16. Esse descendente pode ser tanto um descendente biológico, um descendente que tem a ver com o contexto da ancestralidade, que tem a ver com o contexto de pessoas que sustentam ou mantêm a família, a existência familiar, quanto também o descendente sendo representado por Jesus. Então, primeira coisa que é certa, a morte. Segunda coisa, o sepultamento. E terceira coisa,
a vida do descendente que vem justamente para anular os efeitos da morte e retirar da sepultura tanto o indivíduo quanto os seus familiares, os seus descendentes. Os seus descendentes e os seus antecedentes. Assim como temos como exemplo Abraão, Arão, que também foram reunidos junto com o seu povo. Amigos, eu gostaria de dizer o seguinte, que essa ideia de ser sepultado com as famílias é uma ideia que orbita em torno da crença, da confiança, da esperança da ressurreição. Não apenas do indivíduo, mas também de seus familiares. Não apenas de um ser, mas também daqueles que fazem parte do seu contexto existencial. A esperança da vida eterna é também uma esperança e um desejo para alcançar não apenas a minha vida, mas também a minha família. Então, por exemplo, os patriarcas, eles eram sepultados ao lado de suas famílias, como as pessoas são sepultadas ao lado de suas famílias hoje. Geralmente você vê lá no cemitério pai, mãe, filhos, netos, avós, todos sepultados, a maioria ou muitos deles sepultados no mesmo lugar. Essa unidade acontece na vida, na unidade familiar quando estão vivos. Essa unidade familiar acontece na morte, porque eles geralmente são sepultados no mesmo local, no mesmo lugar. E essa unidade familiar, ela também ela acontecerá na ressurreição. E essa unidade familiar permanecerá por toda a eternidade. Então, unidade na vida, unidade na morte, unidade na ressurreição, unidade na eternidade. Mas somente para aqueles que têm esperança. Amigos, eu finalizo dizendo o seguinte, que o problema não é morrer. Você não precisa temer a morte. Você não precisa se preocupar com a morte em si. A única coisa que você tem que de fato temer é a maneira como você vai morrer, sem ou com Cristo. Como eu disse, a ressurreição é possível? Sim. Pastor, mas como pode alguém vir do nada, ser trazido do nada para a vida de novo? Deus já não fez isso uma vez? Ele já fez isso uma vez. Você veio de onde? Do nada. Você existia? Quando você nasceu, 2 anos antes de você nascer, o que era você? Nada. Então, se Deus já trouxe você do nada uma vez, por que Ele não faria a segunda? Ele já tem experiência no ramo. Então a ressurreição é possível. A única coisa que nós precisamos temer não é a morte. A única coisa que temos que severamente temer é de morrer sem Cristo. Temer é de morrer sem Cristo. Isso seria trágico. Morrer sem Jesus, morrer sem Deus, morrer sem Cristo seria a coisa mais trágica e dolorosa da vida. Eu quero encerrar com uma leitura do texto de Ellen White, o livro Grande Conflito, página 450 e 458, que diz assim: se fosse verdade que a alma passa diretamente para o céu no instante que alguém morre, então poderíamos muito bem almejar a morte em lugar da vida. Por causa dessa crença, muitos têm sido levados a colocar fim à sua existência. Quando dominados pelas dificuldades, dúvidas e frustrações, parece fácil romper o tênue fio da vida e voar além para as bênçãos do mundo eterno. Em parte alguma nas Escrituras Sagradas se encontra a declaração de que é por ocasião da morte que os justos vão para a sua recompensa e os ímpios para o seu castigo. E eu finalizo dizendo o seguinte: a primeira sessão espírita aconteceu no Éden. E a primeira pregação, o primeiro sermão de imortalidade da alma aconteceu no Éden. E o pregador foi Satanás. Porque foi ele quem disse: certamente morrerá. A primeira sessão espírita, porque ele usou a serpente para falar.
E além dessa sessão espírita, de usar um animal para falar, um ser para falar, ele ainda pregou a mensagem que ecoa até os nossos dias. Certamente você não morrerá. Em outras palavras, você é imortal, você não morre. A única coisa que morre é a matéria, é o físico, mas você continua vivo, permanece vivo. O primeiro ser a pregar esse conceito de imortalidade da alma foi Satanás, e foi lá no Éden. Eu pergunto, e você vai ensinar o que para as pessoas? E você acredita em quem? Em Deus, que diz certamente morrerá? Ou em Satanás, que diz certamente não morrerá? A escolha é sua. Que Deus te abençoe. Bom, encerrando a lição, uma oração, mas antes fazendo um apelo para que você se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações, dê um like para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e compartilhe para que outras pessoas possam aprender junto com você, tá bem? Um grande abraço, lembre-se de uma coisa, se nada nessa vida der certo e você for para o céu, então na verdade tudo deu certo. A única coisa que temos que nos preocupar é a maneira como vamos morrer e nunca temer a morte, mas apenas temer de morrer sem Cristo. Isso é o que você tem que temer, tá bem? A nossa vida aqui é passageira, a nossa estadia aqui é passageira. Somos como peregrinos em terra estranha, como descreve o autor de Hebreus falando sobre Abraão. Peregrinos em terra estranha. Um grande abraço, vamos orar e até a próxima semana. Querido Deus, obrigado pela lição desta semana, por nos ensinar preciosas verdades. Nos ajuda a aprender mais e que esse assunto fique cada vez mais claro em nossa mente e nosso coração. É em nome do Senhor Jesus que agradecidos pedimos. Amém. Só lembrando de uma coisa, aqui no meu canal, Fé ao Fideísmo, tem um vídeo em que eu falo sobre o inferno. Eu explico todos os textos bíblicos que falam sobre o inferno. Então, se você estiver curioso, se você quiser um estudo bíblico, um estudo teológico que fale de todos os textos da Bíblia que retratam a questão do inferno, para você compreender, para você entender bem esses textos, então você vai procurar aqui no meu canal. Digita aí na barra de pesquisa, inferno, espaço, mais, espaço, e o meu nome, Gilberto Tais. O Tais é T-H-E-I-S-S. Aí vai aparecer o vídeo. Existe o inferno eterno? Existe o inferno? Alguma coisa assim. E assista esse vídeo, você vai entender bem se de fato existe ou não o inferno. É claro que eu vou explicar que não existe o inferno como os evangélicos, católicos ensinam. O que eu explico ali, eu explico com o contexto bíblico que o inferno, na verdade, é outra coisa. Mas não vou dizer não para não matar, para não fazer você perder a sua curiosidade. Então, assista esse vídeo, eu acho que vai valer a pena. Aí você pega uma caneta e um papel para anotar todos os textos que eu vou mencionar e as explicações que eu vou dar. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você, tá bem? Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, até mais.